Então, se o cavalo não sabe fazer o simples, ele não vai fazer o complicado com você. Lembre-se disso. Oi, pessoal. Meu nome é Bia. Eu sou a Karen. E esse é o canal da Vida Equestre. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que todo cavalo deve saber antes de ser montado. O cavalo precisa tolerar o toque, ou seja, ele precisa ser tocado em todas as áreas do corpo. Isso em termos de treinamento, tá, gente? Então, primeira coisa, ver se o cavalo está aceitando principalmente o toque nas orelhas, afinal de contas, quando você for colocar o arreio no seu cavalo, você vai precisar tocar partes sensíveis do cavalo. O cavalo não pode ter cócegas, tá? Os cavalos que a gente toca ou que a gente faz um movimento brusco, eles tremem e eles dão uma assustada, são cavalos que têm uma tendência muito grande de serem inseguros quando você monta, né? O cavalo ele tem que aceitar o toque em todas as áreas do corpo dele, sem apresentar resistência e com descontração. Muitas vezes a gente acha que a doma, né, que é a iniciação de um cavalo, coloca a sela e vai montar. E na verdade tem muito mais coisa envolvida aí que tem a ver com a vida do cavalo e o manejo em geral. Às vezes o cavalo ele é super manso sob sela, mas é um cavalo que precisa ser sedado para poder ser ferrado, o que não é legal. É um cavalo que precisa passar cachimbo para poder pegar os pés, também não é legal, sabe? Esse tipo de coisa a gente tem que evitar ao máximo. A gente tem que pensar que nem sempre a gente está cuidando do nosso cavalo. Às vezes é o tratador que vai cuidar, às vezes é o treinador, às vezes é o ferrador. E vamos pensar na montaria. Quais exercícios são esses? A flexão lateral, o recuo e também o desengaje dos posteriores, principalmente. Então vamos começar com a flexão lateral. Eu vou vir para o lado do cavalo e eu vou fazer uma leve pressão com a rédea. Você vê que é um pouco, eu abro um pouco a minha rédea, mas olha só, eu estou usando o meu dedo. Opa, e ela cedeu. E você vê que ela cede e ela realmente não vai contra a rédea. Muitos cavalos, quando você vai fazer esse exercício de flexão, eles fazem que nem um bambu. Eles vêm, mas você tem que ficar segurando. Na hora que você solta, ele volta. Isso indica uma rigidez no pescoço do cavalo. Se o cavalo está parado e ele faz isso, imagina quando ele estiver ao galope. Pressãozinha na rédea, um dedinho. O cavalo foi. Ótimo, beleza. E você vê que ela vai, ela me oferece. Se eu pedir para ela continuar aqui nessa posição, ela continua. É isso que eu quero, que o cavalo ceda. A gente verificou que o cavalo vira para um lado e para o outro. Agora a gente verifica se o cavalo recua. O recuo nada mais é do que o movimento para trás, né? Então o cavalo que recua é um cavalo que para. Imagina você montar um cavalo que não tem freio, que não sabe fazer curva, que você não tem nem freio nem volante, né? Se a gente for comparar com o carro. Então é muito, muito importante a gente ver essa parte também do recuo. Então você vê que eu mal coloco pressão e ela já vai para trás. Por que o desengaje é tão importante? Porque não adianta o cavalo te dar o pescoço se ele continuar andando para frente. Então vamos supor que você está com o cavalo na trilha e ele resolve disparar. Ele dá o pescoço, mas ele não sabe desengajar o posterior. O que vai acontecer? Ele vai continuar disparando com o pescoço torto. Você não vai conseguir parar ele. Porque quando o cavalo dispara, o que você faz? Parada de uma rédea só. Então você vai fazer um círculo com o cavalo, né? Mas se o cavalo não sabe oferecer um círculo para você, ele não vai parar, né? Então como é que a gente vê se o cavalo está desengajando os posteriores ou não? Eu vou mandar ele um pouquinho para frente e um pouquinho encurvado à minha direita. E aí eu vou tocar no cavalo, onde seria aqui atrás da cilha. Então não vai ficar onde a minha perna fica no neutro, vai ficar um pouco mais atrás, que é o comando que a gente usa de perna para controlar os posteriores, né? Então eu vou pedir para ele ir para frente, passo, e eu vou entrar com essa pressão. Entrei, opa, olha o posterior cruzando. Então o posterior, ele entra para o centro da massa e nessa entrada o cavalo perde velocidade e ele também faz a curva, ele se encurva a favor da curva que ele está fazendo, com o corpo inteiro, não só com o pescoço. Quando o cavalo vai fazer uma curva, ele tem que olhar para dentro e o posterior de dentro tem que entrar no centro de massa dele, ou seja, ele não vai andar reto, ele não vai olhar para dentro e andar reto, ele vai andar
com o posterior um pouco enviesado para dentro. Então assim, se eu estou perto de um cavalo e eu percebo que qualquer movimento que eu faça, movimentos abruptos, movimentos, barulhos estranhos, o cavalo está se tremendo, dando pulinho no lugar, isso significa que esse cavalo é muito sensível. E cavalos sensíveis são cavalos que têm mais tendência a se assustar, né? De passarinhar, de disparar, ou dar aquele 180 graus e ir para a direção oposta. Tudo isso são problemas de cavalos que foram mal iniciados. Faltou essa parte de habituação e de dessensibilização do cavalo. Então o cavalo que você vai montar, ele tem que ser dessensibilizado, ele tem que ser seguro. Percebeu que ele passou nos testes quando você estava no chão, você faz os testes quando você está montado, beleza? Primeiro teste, flexão lateral. Então eu vou abrir um pouco a minha rédea e levar ela em direção ao meio da minha coxa. Opa, cedeu. Muito bom. Então você vê, se eu quiser, ela fica aqui. E ela fica aqui sem eu ficar puxando ela, tá? Lembrando que esse exercício, ela cheirando o meu pé assim, isso você só faz em estação, tá? Você não vai colocar o cavalo para cheirar o seu pé em movimento, porque esse é considerado uma hiperflexão, ou seja, você está desequilibrando o seu cavalo e está tornando a vida dele mais difícil para executar a curva, tá? Esse é um movimento que a gente só faz parado, é um ótimo alongamento também. O recuo, ele é executado de maneiras diferentes. Aqui a gente vai executar com base na escola clássica de equitação, beleza? Pensei no recuo, inclinei um pouco para trás, fui fechando a minha mão. O cavalo foi? Aliviei. Pensei no recuo, inclinei um pouco para trás, fechei a minha mão. Foi. É isso. Pouca coisa. Você vê que o cavalo, idealmente, ele tem que responder com pouca pressão. Se você está tendo que serrar a boca do seu cavalo, isso não é bom. Se você está tendo que puxar demais, também não é bom. Isso é um sinal para você voltar para o chão e treinar esses exercícios do chão. De maneira nenhuma, saia para um exterior com um cavalo desses, tá? Um cavalo que não recua, um cavalo que não vira para o lado. Porque isso é muito inseguro para você. E aí pode causar um acidente, né? Então agora a gente vai para o desengaje do posterior. Lembrando que o cavalo tem que estar olhando para dentro, olhando para a direção que ele está indo. Se eu vou virar aqui para a esquerda, o cavalo tem que olhar para a esquerda e o posterior esquerdo vai entrar no centro da massa, beleza? Vamos lá. Abri a minha mão, veio em direção ao meio da minha coxa. E aí, eu vou andando. Aqui ela está fazendo muito pouco. Ela está escapando um pouco, então eu vou pedir para ela de uma forma mais ativa. Eu quero que ela gire a garupa. Ela vai girar a garupa para fora. Então eu vou atrasar a minha perna e fazer a garupa girar. Bom. Então aqui eu tenho certeza que a minha égua sabe executar qualquer tipo de curva, que ela sabe responder a minha perna, que ela cede a pressão lateral e a pressão do recuo. Então você pode até encadear esses exercícios e ver como o cavalo se sai. A princípio, quando o cavalo não sabe, ele não vai fazer com essa facilidade. E você estar em cima da sela dificulta as coisas. Primeiro porque é um peso a mais para o cavalo carregar. E segundo que você também não está enxergando o que está acontecendo no chão. Então, a menos que você já seja um equitador que tenha mais sensibilidade, que consiga sentir onde é que está a perna do cavalo, é interessante que você exercite isso no chão. Bia, minha égua não sabe virar, ela está que nem um bambu. Volta para o chão. Flexão lateral para um lado, flexão lateral para o outro, tá? Sempre. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo ensinando passar esses exercícios no chão, né, para ensinar para o seu cavalo, comenta aí que a gente pode fazer. Que a gente está pressupondo que vocês sabem, mas se vocês quiserem um vídeo, a gente faz. E uma coisa que o Aloysio Marins falou em um dos vídeos dele, e é real, é que muita gente fala, isso é fácil, isso é fácil, mas vocês não estão fazendo fácil com os cavalos de vocês, né? Se o cavalo está ruim de boca, se você está tendo que serrar a boca do cavalo para parar, se você está tendo que segurar o cavalo no braço para ele poder virar, isso significa que a base não está boa, tem que voltar. Senão o cavalo nunca vai conseguir progredir de uma maneira eficiente com você. Você vai acabar se frustrando no trabalho, né? A gente tem que lembrar que a equitação, ela é
O avançado nada mais é do que as formas simples, feitas de forma perfeita e sofisticada. Então, se o cavalo não sabe fazer o simples, ele não vai fazer o complicado com você. Lembre-se disso. É tipo assim, se você não sabe escrever uma letra, você não vai escrever uma frase. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se o seu cavalo faz todos esses exercícios, comenta uma estrelinha aqui embaixo para a gente saber. Se o seu cavalo não faz e você está sentindo alguma dificuldade, comenta também para a gente saber qual vai ser o nosso próximo vídeo, tá bom? Não esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal. Compartilha com a galera do cavalo também, que tem muita gente que se beneficiaria, né, desses exercícios. É isso então, gente. Até mais! Tchau!